E aí, meu nome é Rick Custódia, esse é o canal da CodeMension e hoje eu quero mostrar como testar requisições HTTP com Angular. Bora lá ver? Aqui tem uma aplicação Angular basicamente que eu estou fazendo algumas requisições HTTP, onde eu busco posts através desse endpoint aqui e renderizo aqui na telinha. Como dá para ver, pegou uma porrada de posts aqui através da requisição get, e aqui ele também cria o post, ó. Legal, bem de boas. Então, basicamente, eu chamo aqui o get ao post e o create post e crio o post e pego o post. Beleza. O teste é bem tranquilo, só que ele usa algumas features, né, algumas funcionalidades diferentes do Angular que pode ser um pouco confuso de primeiro. Aqui, ó, basicamente eu uso esse módulo aqui, o HTTP Client Test Mod. Esse cara ele sobrescreve o service padrão do Angular e faz com que as requisições HTTP não sejam feitas de verdade, né, indo para o servidor que a URL está apontando, mas sim coloca um service de mock no meio ali, né? E sempre que essas requisições acontecem dentro do teste, né, elas esbarram nesse service de mock e aí dá um controle para a gente dar a resposta correta. A gente consegue ter esse controle da requisição, assim, mapear e tudo mais através desse service aqui, que é o Testing Controller, onde a gente consegue recuperar a requisição que foi feita, também liberar uma resposta e também verificar se tem alguma requisição pendente que não foi mapeada. Com o Verify, inclusive, a gente consegue verificar se tem requisições soltas, digamos assim, depois do teste, né? Então, no caso, esse método aqui está fazendo uma requisição. Se ele fizesse duas requisições e eu só mapeasse a primeira, então o Verify ia permitir com que a gente verificasse se tivesse outra requisição, ia ter, né? Teria uma ponta solta e aí ia estourar um erro. Então a gente geralmente coloca no after each, que é depois de um each, esse método Verify aqui, para que ele verifique se depois que ocorreu o teste e tudo mais, tem alguma URL solta por aí. E aí se tiver, né, que é ruim para nossa aplicação, porque o teste, basicamente a gente tem que garantir no teste que um método está fazendo X quantidade de requisições e que essas requisições sejam cobridas, né? Porque senão pode ser ruim para a banda, pode aumentar o consumo de banda, né, 3G principalmente para o usuário, fazer requisições desnecessárias e tudo mais. Então esse Verify ele permite com que a gente mapeie totalmente as requisições que estão sendo feitas. E se não tiver todas as requisições mapeadas, ele quebra. Beleza? O primeiro teste aqui, estou usando describe aqui com get all posts, né? Deixando o escopo bem explícito e bem específico. Então o primeiro teste ele tem que retornar 3 posts. Né? É uma requisição de sucesso. Eu tenho aqui os fake posts, que são 3 posts. E eu chamo aqui get all posts, que é o método aqui. Então os posts vão vir aqui e eu faço aqui um inspect, onde posts tem que ser igual a fake posts, que é esse cara aqui. Beleza, como eu faço tudo isso? Primeiro de tudo eu vou mapear a requisição que está sendo feita com o método. Nota que eu estou chamando primeiro o método, depois eu mapeio, e não mapeio antes e depois chamo o método, entendeu? Então isso tem uma diferença. Então quando a gente chama o método, o spect1 ele vai lá na fila de requisições que o Angular está empilhando, né? E verifica se tem essa requisição lá. Quando tem, ele vem e retorna a requisição que ele acabou de mapear. Se ele não encontrar nada, ele dá um erro. Então basicamente o teste já quebra. Isso daqui já é um teste. Ele não é simplesmente um get, uma forma de recuperar a requisição.
ele testa se a requisição está lá. Se a requisição não tiver, o teste quebrou, ou seja, está errado o código, entende? Então, esse daqui é um teste e ele também faz um get. Ele retorna a requisição aqui e esse objeto de requisição, que é o test request, ele tem alguns métodos. Só que o mais útil mesmo é o flush. O flush ele permite a gente pegar essa requisição e retornar uma resposta para ela, ou seja, finalizar a requisição. Aqui eu estou retornando fake posts, que é basicamente esse array aqui. E aí o subscribe é chamado e tudo mais, né? Com expect aqui e o teste passa. Aqui no segundo eu já estou testando um cenário de erro, onde eu chamo o método igual, mas eu chamo o callback de error aqui. Então ele verifica se o status da requisição é 500. Eu venho aqui com expect one da mesma forma. E no flush, ao invés de eu retornar um objeto de sucesso e tudo mais, eu modifico aqui o status. Na verdade, eu poderia até retornar o fake posts aqui da mesma forma. Mas a grande jogada aqui é mudar o status da requisição. Quando a gente muda o status para um outro número, né? Um HTTP code válido, né? Então ele verifica, o Angular verifica se isso é uma requisição que dá um match ali acima de 400, né? No caso 400, 500 para cima, ele considera erro, né? Que é basicamente do protocolo HTTP. Então a gente mudando o status aqui, o Angular identifica como erro e aí a requisição quebra. Como dá para ver aqui, consigo ver e ele vai cair aqui. Ó, vou rodar o teste aqui, como dá pra ver. Na verdade eu já rodei através dessa extensão aqui do Jest. E dá pra ver que aqui, ó, no get all posts tá passando. Posso rodar aqui de novo. Ó, passou. Então, tudo certinho. Beleza. Ó, que massa. Aqui no segundo teste eu tô verificando o create post. Esse cara, ele é um pouco diferente do teste. Ele basicamente, como ele está usando o método HTTP post, né? Então eu estou enviando, não estou só recebendo. Aqui basicamente é um teste de sucesso, onde eu pego um novo post, crio, né? E aí eu basicamente chamo o método aqui com esse novo post aqui, com esse novo objeto. Então basicamente é como se realmente estivesse enviando para o servidor, né? De forma normal. Chamo o método normal. E aí no next aqui, eu quero que o servidor me retorne o objeto criado lá no servidor. Então eu pego aqui, resposta é igual ao objeto criado. Esse objeto criado aqui, basicamente ele é uma cópia, né? Esse fake new post. Só que daí com um ID, né? Que o próprio servidor criou, né? Para salvar lá no banco de dados e tudo mais. Então, isso daqui é só uma forma de simular uma chamada HTTP, né? Correto. Aqui, para recuperar essa requisição, eu sempre gosto de usar o método match, porque o método match, ele, como dá para ver aqui na assinatura, ele pode retornar ele pode pesquisar por uma string, mas a gente também consegue usar um método, né? Uma função, na verdade, onde recebe esse HTTP request e ele dá todas as opções que a gente tem da requisição. Então a gente consegue de uma forma mais poderosa capturar requisições, né? No plural mesmo, que dão um match com o que a gente espera. Nesse caso, eu consigo também pegar pelo método HTTP. Então aqui no caso a nossa requisição é post, então ele compara para ver se o método é post, né? Verifica se a URL também é igual a essa e se o body enviado na requisição é igual ao fake new post, ou seja, se não fosse ele já ia quebrar porque não ia encontrar nenhuma requisição. Eu deixei a requisição bem explícita mesmo, como um exemplo de como isso pode ser poderoso, porque a gente poderia só verificar aqui se existe a URL e tudo mais, o teste ia passar, só que, por exemplo, se eu não estivesse verificando o método post, essa requisição poderia ser um get e não
está realmente fazendo o que eu quero, que é verificar se ele está chamando com o protocolo, com o método HTTP post, né? Que é para criar, não para recuperar posts. Então aqui eu estou deixando bem específico, estou dizendo o método HTTP é o post, a URL é essa daqui e o corpo do body tem que ser fake new posts, que é o objeto, né, que eu estou enviando aqui no método create post. Beleza. Ele vai retornar um array e eu verifico. Esse array só tem que ter uma posição, só pode mapear uma requisição quando eu chamo o método create post. Beleza, vai vir aqui 1. E aí, aqui eu faço um destructuring, mas é basicamente requests fazendo isso daqui, ó. É a mesma coisa, nada novo. Só que daí eu recupero a requisição. Como eu sei que só tem uma requisição, eu venho essa requisição e dou um flush. Chamo flush para passar o retorno para a requisição. Então, created post, né, que é esse cara aqui, eu passo aqui para o flush. E o flush vai depois resolver a requisição. E o Angular vai chamar o método next aqui tudo mais do observable. E aí o resto é história, né? Vai comparar e tudo mais. O segundo exemplo aqui desse método createPost, ele já é um cenário de erro. Então, ele é bem próximo, assim, é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do cenário. Mas aqui a gente vai testar o cenário de erro. E não de um objeto sendo criado e tudo mais, um post sendo criado com sucesso. Então aqui ele criou o objeto de payload, chama o método createPost, né? Só que aqui no callback de error, ele compara o status para ser 500. Da mesma forma que no outro método lá. Então aqui eu estou fazendo aqui basicamente o test controller match tem que ter a requisição tem que ser do método post do HTTP, a URL tem que ser essa daqui, exatamente como está chamando aqui, né, no service, e o body tem que ser fiel a esse daqui. Tem que ter, ele vai recuperar as requisições, né? Se não recuperar, se isso é um array vazio, já vai quebrar aqui, porque só vai ter uma requisição. Quer dizer, não vai ter nenhuma requisição, mas tipo assim, tem que ter uma requisição. Então, inclusive esse expect com o length, comparando o tamanho do length, é muito importante, porque se tiver mais de uma requisição, vai vir aqui um requests um array. Eu já vi muitos códigos que simplesmente fazem isso daqui, ó. Ele faz, literalmente pega a primeira posição e vai passar. Só que pode ter mais de uma posição, pode ter a segunda, a terceira posição, que significam que tiveram mais de uma requisição, né? Porque cada posição é uma requisição capturada com o match. Então é bem legal a gente sempre usar esse length, porque a gente deixa bem estrito a comparação. O teste fica bem exato. Então length igual a 1 é verificar se só tem uma requisição. Eu sei que aqui a condição para recuperar a requisição está bem específica, mas pode ser que não esteja em algum momento, pode ser que seja só uma regex, alguma coisa assim. Então é bem legal usar o length para ter essa confiança maior, beleza? Aqui eu faço o destructuring, como eu falei, pego a primeira posição, que eu sei que só vai ter né? Uma requisição nesse array, e dou um flush. Flush basicamente muda o status aqui para 500 e aí eu consigo recuperar aqui com erro. Como dá para ver, todos os testes estão passando. Ó, esse aqui do createPost, esse aqui do createPost também, que eu acabei de explicar. Beleza? Então, basicamente o vídeo de hoje é sobre isso. Eu queria deixar bem explícito mesmo como testar requisições HTTP. É um tópico meio polêmico porque tem muitos projetos por aí, provavelmente você já viu ou vai ver projetos que mocam o HTTP client diretamente, né? Tipo só focando os métodos mesmo e dessa forma não faz uma requisição HTTP e
Isso funciona também, só que não é o mais recomendado. O Angular ele já fornece, né, o HTTP Client Module Testing, né, esse módulo aqui no caso, para a gente realmente fazer os testes de uma forma mais real, né, e simplificada. Então, mas eu vejo que muita gente, por exemplo, evita usar esse módulo ou entender melhor como ele funciona por simplesmente ter um certo receio ou medo de ele ser muito complexo, né, e o fluxo ser confuso. Mas na verdade é só entender um pouquinho a doc, é bem simples, a doc do Angular é completa. E claro, tem uma curva de aprendizado, um desafio para entender, mas vale muito a pena pela simplicidade e também por se manter fiel ao que o Angular propõe. Então, se tiver alguma mudança, alguma melhoria, a gente consegue se beneficiar em cima dessa solução, que é padronizada dentro do Angular. Beleza? Vídeo hoje sobre isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal da Code e até a próxima.